Começando mais um episódio do VCast. Esse é o nome definitivo desse podcast. Isso, nada de Lavassurias Cast, Vitor Hugo. E aí, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que foi mencionado no episódio 2 e que algumas pessoas pediram no enquete que a gente fez no Instagram, sugerindo alguns temas. E aí a gente aproveitou esse momento que estamos vivendo para falar um pouco mais sobre ele, que é... Mudança de profissão. É isso aí. Você nasceu para fazer uma única coisa? Será? Será? Será que você é unitarefado? Como que eu falo isso? Será que seu diploma te define? É verdade. Essa foi forte. E... Ou paulada. Será que você é o que você faz? Uhum. Será que sua identidade está firmada nas coisas que você pode fazer? É isso aí. Será que não existem outras possibilidades? Verdade. Será que você não tá dentro de uma caixinha? Será que você não tampou sua própria visão periférica? E talvez, será que esse não é o momento de você tentar coisas novas, experimentar coisas novas? A gente vai falar sobre tudo isso nesse podcast e muito mais. Bom, primeiro ponto. Vitor Hugo passou por isso e tem propriedade para falar. Nós dois passamos por isso, né? É verdade, mas digamos que você mudou totalmente o seu segmento, né? Foi. Você é formado, mas hoje você não atua na área, não é isso? Então conta mais pra gente sobre a sua formação, sobre o seu processo, por gentileza. Então, eu sou formado, sou graduado em Engenharia Civil, me formei numa universidade lá em Fortaleza, e eu decidi que queria fazer Engenharia Civil quando eu tinha 13 anos. Não sei se quem lembra aí do episódio 3, que eu falei que 13 anos foi uma idade importante pra mim, apesar de eu não gostar do número 13. Eita! Com 13 anos eu decidi que queria fazer Engenharia Civil, na época... Tava perto daquele período, né, tipo, de terceiro ano e tal, que você tem que decidir qual vestibular você vai prestar. Perto? Tava bem longe. Não, mas se decide antes, que é pra você já ir, tipo... Pelo menos é o que você aconselha, né? Tipo, tenta decidir o quanto antes pra você já saber qual caminho você vai seguir. Tem um mosquito no meu copo. No caso, foi o que eu não fiz, mas tudo bem, porque 13 anos tá brincando de boneca. E aí eu decidi que iria fazer Engenharia Civil por N motivos. Entrei na universidade, Engenharia Civil é um mundo, e lá eu percebi que já tinha um horizonte muito maior do que aquele que eu acreditava antes de entrar. Engenharia Civil faz isso. E lá eu descobri uma infinidade de coisas que o engenheiro civil poderia fazer. E isso me encantou ainda mais pela profissão. Enfim, me formei em engenharia, atuei na área um tempo, me dediquei ao máximo. A Vitória é minha testemunha. O bom de você namorar com a pessoa, vários motivos são bons, mas um dos motivos é que a gente namora desde os 14. Sim. A gente se conhece desde antes, mas namorar desde os 14. Então a Vitória viu todos os meus processos, eu vi todos os processos dela, então se eu mentir, ela pode dizer, você tá com história. Se ela contar a história, eu posso dizer, você tá contando história. Então ela é testemunha ocular, viveu isso comigo. Verdade. Mas eu queria ressaltar um detalhe, por ser uma das pessoas que vivenciou isso com você. Você se dedicou muito, né? Você foi o melhor aluno da sua turma. Você deu tudo de si. Uma coisa que me marcou muito. Na verdade, um dos motivos de eu mais ter, assim, me encantado por você. Olha esse momento romântico. Era a sua dedicação e a sua determinação. Tá bom. A sua dedicação e a sua determinação. Porque era uma coisa que você sempre focava e ia pra cima. Então, você nunca foi uma pessoa medíocre. Nunca foi aquela pessoa que, vou fazer aqui só pra ter um diploma. Só pra constar. Então, você se dedicou muito. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um ponto muito importante. Verdade. Quando você pensa em lá na frente abrir mão de algo, né? Você foi o melhor aluno da sua turma. Você foi premiado na frente da universidade inteira. Você deu tudo de si, você... Inclusive, às vezes a gente passava semanas sem se ver, né? Você tava vivendo isso e eu apoiando, né? Da maneira que eu podia, mas sabia que era uma fase. Sim. Óbvio, também tinha um propósito maior, Lógico. né? Que era, eu sempre falava pra Vitória, eu tô fazendo isso não é só por mim, é pela nossa família, é pelo nosso futuro. Então, eu tinha um propósito, eu tinha uma motivação, que era a nossa família, que era ter uma carreira, construir uma... Na realidade, eu fiz engenharia civil sempre pensando em construir empresa, sempre tive o pensamento de empresário, nunca foi de trabalhar para um construtor específica. Cursei, como a Vitória falou, me dediquei de verdade, não só nos estudos, eu trabalhei desde o começo na área, então desde o segundo semestre eu sempre estagiei, sempre fui atrás das construtoras e enfim, de crescer, etc. É importante contar essa parte da história para vocês entenderem como o processo aconteceu. Quando chegou lá no final da universidade, nos últimos semestres, eu já recebi uma proposta da construtora que eu trabalhava, na época eu já não era mais estagiário, e eu tinha já salário determinado, a obra determinada, tudo determinado. Então era como se eu estivesse saindo da universidade com um cenário ideal, que todo
todo aluno gostaria de sair, né? Todo profissional iniciante gostaria de sair com um emprego numa grande construtora, na verdade, uma das maiores de Fortaleza, com salário, com destino, com tudo certinho. Promissor, né, mesmo? Tudo certinho, tudo muito bem encaminhado. Seus primeiros passos estão certos e são excelentes passos que você tá dando. Então eu tava tipo, cara, acertei em tudo. Como a Vitória falou, premiado e tal. Eu falei assim, uau, todas as minhas metas, todos os meus compromissos comigo mesmo, eu consegui cumprir. E aí simplesmente veio uma crise avassaladora no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, mas das primeiras indústrias a sentir uma crise econômica é a indústria da construção civil, porque emprega muita gente. E mexe com muito investimento e depende das pessoas comprarem imóveis. Então mexe com taxa de juros, cara, mexe com todo o cenário econômico. E a construção civil sentiu. E quando a construção civil sentiu, naturalmente a construtora que eu trabalhava sentiu. Então demissões em massa e muita coisa aconteceu. E acabou que eu perdi esse lugar. Eu perdi toda essa coisa que estava certa, simplesmente de uma hora para outra. Sim. Se desfez na minha frente. Simplesmente evaporou, literalmente se desmanchou na minha frente. E aí você imagina agora, fecha seu olho aí, imagina uma ponte. Você tá cruzando um penhasco. De um lado do penhasco é sua situação hoje. Do outro lado é o futuro que você sonhou. E tudo que você planejou. E tem uma ponte. Aí você tá cruzando essa ponte. Aí você tá na metade dessa ponte. Você tá mais perto daquilo que você tinha planejado por algum tempo da sua vida. Aí você dá mais alguns passos. Quando você tá chegando perto do final dessa ponte pra chegar no outro lado da montanha, sei lá, enfim. Simplesmente a ponte desmorona, ela some. E você não tem nem sequer onde segurar. Foi tipo o que aconteceu comigo. Foi a sensação que eu tive. Foi um momento muito, mas muito, muito difícil pra mim. Porque como a Vitória falou, eu me dediquei e eu planejei tudo. E eu não só planejei, eu executei. Eu vi as coisas acontecendo, eu vi os processos acontecendo. Então, era um passo certo após outro passo certo. Então, todo o tempo eu tava pisando num chão muito firme. Só que tinha um problema. Esse chão sempre era eu quem tava construindo. E esse foi provavelmente o ponto que eu entendi mais lá na frente. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar. Quando tudo isso aconteceu, uma das coisas que tu me falou foi: ainda assim, eu gosto de pensar que eu fiz tudo que eu podia fazer. Tudo que tava ao meu alcance, tudo que eu podia ter feito, que era assim, que tava nas minhas mãos, eu fiz. Chega num ponto como esse, em que você vê que as coisas não dependem de você, em que você fala, tipo, eu cumpri o que eu deveria ter feito, a minha parte foi feita, eu não negligenciei nada em nenhum momento, mas ao mesmo tempo você percebe que não é você quem pode fazer todas as coisas, né? Eu sempre tive um pensamento, assim, muito forte comigo, que existem as coisas que dependem de mim, e as coisas que não dependem de mim. As coisas que dependem de mim, eu tenho total controle ou autonomia. Então, por exemplo, eu tenho total controle sobre escovar os meus dentes, porque depende unicamente de mim. Depois que eu deixei de ser um bebê, que minha mãe parou de escovar os meus dentes porque não dependia de mim, porque eu não tinha autonomia para aquilo se tornou uma coisa que é minha. Eu posso fazer ou não. E aí dá pra aplicar isso em várias coisas da vida, mas existem coisas que não. Então, por exemplo, eu tô falando várias coisas, soltando várias informações, mas eu não tenho como controlar o que você aí do outro lado tá absorvendo disso. Eu não tenho como controlar o que você tá interpretando disso. Por mais que eu tente explicar e ser minucioso e detalhista, eu não tenho como controlar como você tá filtrando, como isso tá entrando no seu cérebro, como você tá processando essas informações, porque eu não sei quais inputs você teve, quais as situações que você passou. Eu não consigo entender o seu contexto. E aí você vai processar informação. Então isso eu não consigo controlar. Mas o quão minucioso eu posso ser, ou quão claro eu posso ser, isso eu posso controlar. Então, eu sempre tive essa máxima, assim, essa regra na minha vida. E quando isso aconteceu, apesar de ter sido um momento muito difícil, a cobrança comigo mesmo não existiu. Porque eu falei, cara, eu fiz tudo que eu pude. Eu me dediquei. Se eu olhar para os meus anos atrás, nos meus 5 anos de universidade, eu não consigo achar um momento em que eu relaxei, em que eu fui displicente, ou que eu, sei lá, vou ser irresponsável, não vou ficar louco e não vou mais assistir a aula, vou não sei o quê. Não, eu fui constante o tempo todo. E eu não fui só constante de permanecer num platô, de permanecer num patamar. Eu sempre tava querendo crescer, melhorar, aprender, desenvolver. E, inclusive, dentro da construtora, e no estágio, depois que eu fui contratado, e todo esse processo, eu fiz tudo que eu pude. Eu entregava tudo que eu podia. A Vitória... Até mais, né? Até mais. Eu assumi responsabilidade de pessoas. Eu não tô falando isso de maneira nenhuma pra me enaltecer ou pra me colocar numa posição... Mas é um fato. Isso é importante pra você entender o meu background. O background de... Cara, como que pode, depois de tudo isso...
de toda essa coisa que esse menino tá falando, agora ele não faz nada disso, uma coisa que não tem conexão praticamente nenhuma, e ainda assim ele tá de boa, ele tá satisfeito, ele tá feliz. É importante pra que você entenda isso. Sim, porque tem tudo a ver com a questão da tua identidade, né? Isso. Nesse tempo, eu ainda não conhecia Jesus da forma como eu conheço hoje, apesar de sempre ter crido em Deus, de sempre ter tido um relacionamento com Deus, e eu tenho evidências disso na minha vida, que eu consigo atestar, existe um Deus comigo. Logo depois disso, aconteceu todo aquele processo que a gente já contou em um dos episódios, no episódio 2, que a gente veio pra São Paulo, a gente teve um encontro profundo com Jesus, a gente voltou. Quem não pegou essa parte, dá uma assistida lá no episódio 2 pra gente não estender muito. Eu saí, eu não tinha um emprego, eu não tinha mais uma perspectiva de nada no início, mas logo depois eu tive. Apareceu uma oportunidade, enquanto a gente estava trabalhando, de eu voltar a trabalhar na engenharia. E mais uma vez, eu tinha uma proposta de salário, eu tinha uma empresa para onde ir, eu tinha um lugar para executar o meu conhecimento, né, botar em prática o meu diploma, toda a expertise que eu tinha adquirido, mas agora era diferente. Simplesmente eu não conseguia dizer sim. Aquele sofrimento que eu tive quando eu saí de falar assim, e agora, o que eu faço? Esse sentimento de meu chão se desfez. A ponte que eu construí caiu. E eu tava querendo, nesse momento, a coisa que eu mais queria era uma ponte. A coisa que eu mais queria era qualquer coisa pra eu me apegar e dizer, tipo, sim, eu quero, eu vou. Mas depois que eu encontrei Jesus e essa oportunidade apareceu, eu não conseguia dizer sim. Simplesmente eu não conseguia. Eu lembro de eu perguntar pra Vitória, eu lembro de eu perguntar pra outras pessoas, e as pessoas, tipo, cara, vai, é uma oportunidade, tem tudo pra dar certo e tal. E era só eu dizer sim, eu só precisava responder um e-mail com um sim. Era só isso que eu precisava fazer. Mas eu simplesmente não conseguia. E eu simplesmente não consegui. E tem um motivo pra isso. E tem um motivo. Só que na hora eu também não entendi. Sim. E tem toda essa coisa do momento que você tá vivendo, de você parecer estar no escuro, de você tá, tipo assim, o que tá acontecendo, como eu sei que foi o seu processo, é que aqui você não abriu muito, né? Mas, tipo, o processo é muito mais profundo do que Bem mais. Foi muito difícil, do que minha ponte caiu, é, tipo, uma coisa muito mais profunda. Acho que nem eu sei o que você viveu, assim, mesmo tendo acompanhado, mas pra quem tá ouvindo, às vezes a pessoa pode estar passando por um momento de eu não tenho perspectiva, eu não tenho futuro, eu não tenho pra onde correr, eu não tenho no que me apegar, tudo que eu planejei não tá acontecendo, todos os meus sonhos estão distantes demais. Muitas vezes a pessoa que tá ouvindo a gente pode estar passando por isso. Sim. E muitas vezes é só uma questão de perspectiva e outras vezes questão de tempo também. Sim. De você esperar as coisas acontecerem e enquanto as coisas não acontecem, você fazer o que você pode. Porque ninguém pode parar, ou você não parou. Teve um período em que você ficou, tá, e agora? Mas ao mesmo tempo você fala, cara, vou continuar dando meu jeito, fazendo o que eu posso, que é o que a gente vai chegar mais à frente, né? Que é a mudança da carreira em si. Às vezes, o tempo vai ser um fator decisivo para que você consiga ter novas perspectivas, né? Um futuro que não é distante, que não é uma coisa inalcançável. É só, às vezes, você ter paciência com o seu processo, porque Deus tem muita paciência com você. E você entender que você não tá sozinho nessa, né? É, isso mesmo. Quando essa proposta veio, a gente já tava meio que trabalhando juntos. Então a gente já tava ali começando. Mas era uma coisa que pra mim era muito provisória. Então, era meio que estamos trabalhando juntos, mas é mais uma ajuda pra Vitória enquanto eu não me organizo. O ponto-chave nesse momento pra você entender é que não foi por falta de escolha que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje. Eu tive escolhas. E não foi só uma. Depois apareceram outras. E apareceu uma muito boa. Mas muito boa, muito melhor do que as outras duas. E essa eu tentei dizer sim, que ela era muito boa. Mas eu não consegui. Na real, eu praticamente disse sim, mas eu não consegui. Eu não consegui nem começar a executar. E esse é o ponto, entende? Esse é o ponto. Tinha um propósito, tudo que eu vivi dentro da engenharia. Tinha um motivo pra isso. Não consigo entender agora. Naquela época, eu não conseguia entender. Agora, eu ainda não consigo entender 100%, mas eu tinha muita paz. Eu tinha muita tranquilidade no meu coração de que não era tempo de eu voltar a executar aquela expertise que eu tinha adquirido ou executar ou fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer durante 5 anos. Porque tinha um fator que mudou tudo, que foi o senso de propósito eterno, que foi a perspectiva que Deus me deu sobre o que é a eternidade. Eu não tô dizendo que se eu tivesse feito engenharia teria menos propósito, mas pra mim, pra minha realidade, pro meu chamado de vida,
Não era momento. E só para que vocês entendam, foi dentro da engenharia, dentro dessa obra, dentro dessa construtora, que eu quebrei todos os meus preconceitos com todas as religiões. Pelo menos todas as que envolvem o nome de Cristo eu tinha. E foi ali que eu desconstruí todos os meus preconceitos. E talvez todo esse meu esforço, todo esse meu tempo, Deus tenha usado simplesmente para isso. Sim. E tá tudo bem. Esse é o ponto. É você entender que debaixo da soberania de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que você precisa entender. Na época eu não entendia, eu nem conhecia esse versículo, mas depois é muito bom você olhar e ver que você tomou decisões baseadas na fé. Uhum. Decisões que, por mais que no momento não fizessem sentido, por mais que no momento fosse um lugar muito escuro, que você não consegue enxergar nada, uma sala escura, mas que você, cara, é a sala que eu tenho que estar. Uhum. Uma hora a luz vai ter que acender. E a luz acendeu. Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu sou engenheiro civil de formação, eu tive uma carreira, entre aspas, dentro da construção civil. Eu tive oportunidades para estar na construção civil, mas a construção civil perdeu o sabor. Essa é a melhor analogia que eu consigo fazer. Simplesmente ela perdeu o sabor. E outras coisas passaram a ter sabor. Acho que um ponto muito importante também da gente falar é o fato das coisas que você começou a fazer depois que a engenharia civil, naquele momento, ainda não tinha perdido o sabor, mas entre esse meio tempo de, tipo, era o que eu fazia e o que eu posso fazer agora. Ou era o que eu fazia e o que eu vou fazer, o que eu posso estar fazendo no meio disso. Daí você começou a aprender coisas novas, né? Você começou a fazer coisas que você nunca tinha feito na vida. Isso. Como, por exemplo... fotografar, gravar vídeos. Cuidado comercial. Cuidado comercial. De uma blogueira. De uma blogueira. Entender desse mundo, né? Que nem Instagram eu tinha. Sim, e nem gostava e não teve por muito tempo. Exatamente. Mas é louco, porque quem olha o nosso trabalho hoje, e o teu trabalho especificamente, pensa, nossa, o Vitor fez um curso de fotografia, então, né, ele trabalhou com isso por muitos anos. E o que eu acho muito interessante dessa história é que tudo tu aprendeu do zero e que em nenhum momento tu fez um curso. É um problema você fazer um curso? Claro que não. Por favor, você pode fazer um curso. Mas, às vezes as pessoas usam também como desculpa de... Eu não tenho dinheiro pra fazer um curso. Exatamente. E agora, né? Não tenho dinheiro para me profissionalizar. Sendo que hoje a gente tem recursos incríveis, como a internet, por exemplo, que é usado para muita coisa maligna, mas que também fornece muitas oportunidades para quem não tem dinheiro. E tu aprendeu tudo, absolutamente tudo, com tutoriais na internet e também, né? Testando, metendo as caras e também... depois de um tempo com a ajuda de alguns amigos, né? Isso. Que instruíram. Que é outra coisa, né? Eu não tenho dinheiro pra fazer o curso. Pesquisa na internet. Mas eu não sei pesquisar na internet. Pergunta pra alguém. Qualquer Vê alguém pessoa. Com uma câmera na mão e sai. Ei, como é que tu faz? É verdade. Tem que acabar com isso. Isso se perdeu um pouco nos tempos de hoje, Sim. Né? Essa proatividade das pessoas pela necessidade de terem que fazer alguma coisa. Sim. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando eu saí da engenharia, eu realmente estava muito cansado. Eu fiquei, tipo assim, mais de 5 anos, porque depois que eu me formei eu ainda fiquei trabalhando na obra, né? Terminei a obra e isso foi bem interessante porque... Abriu parêntese. Eu não tinha mais a proposta de emprego, já tinha me avisado que ela ia cair, porque por conta de toda a crise, tudo ia ter que ser adiado, as demissões, e eu falei assim, tá bom, mas eu quero terminar o que eu comecei. Eu comecei a obra, eu quero terminar a obra. Tá, mas a gente não vai te dar um emprego. Eu falei, tudo bem, mas eu quero terminar. Por quê? Porque eu comecei. Amor, eu lembrei daquele versículo, tu foi um mini Cristo aí. Por qual versículo? Aquele que começou a boa obra final para terminá-la. E eu falei, tipo, cara, eu só quero sair daqui quando eu não for mais útil. Eu sou útil? Aí o pessoal, Eu falei assim, então eu vou ficar. Paga menos. Mas eu vou terminar, eu quero terminar. Não precisou pagar menos. Mas eu fiquei. Fiquei até a hora que eu falei assim, eu não sou mais útil. Eles falaram assim, não, você já fez tudo que tinha pra fazer, entregou tudo que tinha pra entregar. Eu falei, beleza, agora me demite. Aí eles me demitiram. Eu falei, se precisar, me chama que eu venho de graça, não tem problema. E eu ainda fui, umas 2 vezes. Quando isso aconteceu, eu tava muito cansado. Foi um processo, eu realmente entreguei toda a minha energia, tudo o que eu tinha. Todo o tempo eu respirava isso, eu vivia isso full time. E aí eu falei, cara, eu vou descansar. Foi, tipo, bem na época ali do final de ano. Eu falei assim, vou descansar. Dezembro, né? Tipo, festas, janeiro e tal. E aí logo depois passou. Eu vi a Vitória precisando de ajuda, a gente começou a... Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu já sabia que ela precisava, sempre fotografava ela quando era necessário, quando eu tinha tempo, etc. Ajudava ela com alguma coisa. E aí eu posso te ajudar mais nisso. Eu posso, sei lá, te dar um suporte no que tu precisar.
E aí foi quando eu comecei a fazer isso como uma ajuda. E eu lembro de um momento, e aí eu falei isso justamente por esse ponto que a Vitória falou, que eu não fiquei parado. Eu procurei alguma coisa pra fazer. Tá precisando de ajuda? Beleza, vamos aí. Vou te ajudar. Me diz aí o que é que você precisa e eu vou fazendo. Vale ressaltar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas quando estão paradas, elas vão... Obviamente, todo mundo precisa de dinheiro, obviamente. No caso, na sua condição, você ainda morava com a sua mãe, então era um ponto Eu sempre guardei grana. Então era um ponto que, né, não era uma urgência, uma necessidade. Mas ainda assim, algumas pessoas vão precisar fazer alguma coisa e, cara, ainda que não seja remunerado, dinheiro não é a única coisa que você pode ganhar numa oportunidade, né? É muito importante, todo mundo tem que comer, tem que pagar suas contas, seus boletos, comprar suas brusinhas, alimentar a boca de um filho, mas ainda assim, às vezes, numa oportunidade dessa em que você mete as caras e fala assim, deixa eu te ajudar, precisa me pagar não. A pessoa vai ver valor em você, a pessoa vai ver... E você vai aprender coisas que talvez você nunca aprenderia em outra área, assim como foi comigo. Então, muitas vezes, a inserção, a sua proatividade de querer se inserir em um novo contexto, em estar em contato com outras pessoas, em fazer um networking, em aprender coisas novas, é o que vai, muitas vezes, abrir uma porta para você. Muitas vezes, se a oportunidade não existe, essa é uma ótima chance para você criar a oportunidade, né? Por isso que é muito importante sempre você, por todo lugar que você passar, deixar todas as suas portas abertas, não como só uma pessoa de interesses, porque você é um ser humano bom e você vai tratar todo mundo bem. Mas ainda assim, você pode colher frutos disso, né? De uma pessoa que você se relacionou no seu primeiro trabalho e depois de alguns anos ela vai lembrar de você. Ou então, de ser benquista pelas pessoas. Enfim, você pode colher frutos da sua generosidade, do seu empenho. Da sua proatividade. Exato, da sua boa vontade, do modo como você trata as pessoas, do modo como você é simpático. Ninguém nunca vai esquecer quando você ajuda alguém, quando você faz algo bom por alguém. Então, se a oportunidade nesse momento para você não existe, tenta criar alguma oportunidade. Tenta meter as caras e falar, deixa eu te ajudar aí. Não tá podendo me pagar, vamos fazer assim, deixa eu ficar um mês, deixa eu aprender alguma coisa e deixa eu ver como é que eu posso ser útil. Você dá um gás, você dá seu melhor, você mostra assim, rapaz, eu tenho valor, essa pessoa vai querer me contratar. O que eu tenho coisa para agregar aqui? Pode ser, meu filho, o modo como você vai limpar um chão vai ser um modo diferenciado, entendeu? Que você vai estar limpando aquele chão, o modo que você está cozinhando, o modo como você está gerindo uma empresa. Não perde a oportunidade de criar uma oportunidade. É isso aí. E é exatamente esse o ponto que eu ia chegar e a Vitória comentou. O que aconteceu? Nesse período, a gente foi morar perto da universidade, nós fomos morar juntos, adiantando um pouco a história. Nesse período que nós estávamos lá no apartamento, que era perto da universidade que eu tinha estudado, alguns amigos que tinham estudado comigo, e eles combinaram, vamos se encontrar lá na universidade. E aí eu fui. Nessa época a gente já estava trabalhando mesmo de fato, já trabalhávamos juntos mesmo e tal, não sei o quê. E aí eu cheguei, sentei lá com mais uns 4 amigos. Cara, foram 2 horas ouvindo reclamação da hora que eu cheguei à hora que eu saí. E era a mesma reclamação todo tempo. O país está em crise. A crise não acaba. A crise não vai acabar. Não tem previsão. A Constituição Civil não reage. As construtoras não estão contratando. Estão só demitindo. As obras estão parando. E blá blá blá. E blá blá blá. E eu olhava. Vocês só tem isso pra fazer mesmo? Não tem outra coisa? Não dá pra fazer outra coisa? Não temos dinheiro. Acabou o dinheiro. Não temos emprego. O que vamos fazer? E de fato, eu passei por isso. Eu sei que é ruim. Eu sei que a sensação é ruim. Mas eu já não tava mais nessa. E eu já tinha saído dessa. Eu já tava vivendo outras coisas. E a engenharia civil já tinha se tornado uma opção. E não mais uma obrigatoriedade. Mas ela só se tornou uma opção porque eu quis que ela se tornasse uma opção. Porque senão, ela até hoje seria a minha obrigatoriedade. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E eu lembro de eu questionando um desses amigos, que era um dos caras também super inteligente, super dedicado, excepcional. E ele tava nessa agonia e só clamava e coração ferido. E eu falei, bicho, você é um cara tão bom, tão inteligente, sabe? Tem tantas qualidades. Cara, vai fazer outra coisa. Bota um negócio, abre uma empresa. Ele tinha irmãos que também estavam numa situação difícil, que também se tinham se formado e estavam passando pelo momento de crise. Eu falei assim, cara, se junta vocês três, bota um negócio. Vai pra cima. Tipo, vocês três, irmãos, todos três super inteligentes, super bem capacitados, cada qual na sua área, com expertise diferentes. Se juntem, bota um negócio. Não,
Cara, eu passei 5 anos estudando. Eu quero fazer isso. Gastei dinheiro nisso aqui. Cara, mas você tá entendendo que não tem oportunidade nesse momento? Não está existindo e as poucas que estão existindo não estão chegando até você. Tudo bem você caçá-las, você querer elas, você desejá-las e você fazer por onde elas te notem, né? E você tentar tocar numa oportunidade dessa. Mas se não tá acontecendo, é a mesma coisa que você tá parado. Deixa eu tentar construir isso, é que é difícil. Você tá andando na esteira. É tipo uma criança birrenta. Se não for isso, eu não quero. Não tem, só tem sorvete de morango. Eu não gosto. Eu só quero se for de chocolate. Não tem chocolate. Mas eu não quero. Eu só quero se for de chocolate. Não tem. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas não tem. Aí o mercado olha pra você e fala, vai ficar sem sorvete. Aí é a hora que... É exatamente a hora que o pai fala. Então tá bom, não vai tomar sorvete. Fica aí. Não quer, não quer, acabou. E é isso que às vezes eu vejo nas pessoas. Elas se formam, elas passam pelo processo e chega um momento da vida em que elas não têm mais aquela oportunidade. E aí elas se fecham numa caixa que é tipo, eu só posso fazer isso e acabou. E a mesma coisa acontece quando surge um desejo de fazer algo novo. De, por exemplo, me formei em tal coisa, trabalho em tal área, mas, cara, tem esse negócio aqui que tá brilhando no meu olho. Eu sou dentista e meu sonho sempre foi ter um restaurante. Mas eu sou dentista. Eu me formei pra isso. Eu estudei pra isso. Eu investi tempo nisso. Eu investi recurso nisso. Olha o meu consultório. Eu tenho um consultório, cara. Olha, eu tenho um funcionário. Eu atendo gente, eu já tenho uma renda. Mas o meu sonho, toda vida que eu passo na frente do restaurante, toda vida que eu sento pra comer, eu penso, cara, isso aqui poderia ser meu. É o mesmo sentimento. Eu queria tanto um restaurante. Eu queria tanto um restaurante. Eu queria tanto um restaurante. Tá entendendo? Eu recebo várias mensagens de pessoas que falam, Vi, eu tenho uma formação. Algumas tocam no ponto de não tá dando mais certo e eu queria tentar outra coisa. Muitas falam, eu queria ser blogueira, eu queria isso, aquilo. E algumas falam assim, não tô tendo mais emprego mesmo, assim, tá complicado. E o meu sonho é entrar nisso. Como que eu faço, né? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? E eu sou a pessoa que eu não gosto de destruir o sonho de ninguém. Não vai dar certo, nem tento. Olha como tá seguro aí o negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa que eu tenho como encorajar uma pessoa a dar um passo em que eu não sei as condições dela. Eu não sei como que a pessoa vai viver depois de abrir mão de algo e investir em uma coisa que não tá certo, assim, pra ela. O ponto que eu queria chegar é, nada está certo. É como se a porta que você sai da sua universidade tá aberta, você fala, demitido? Agora você não tem mais... Agora sim você está desempregado. O seu emprego era na universidade. Exatamente. E agora você está desempregado. Exatamente, que é o que muitas pessoas passam hoje. Muitas e muitas mesmo. Nesse podcast a gente não tem como te dizer que a fórmula A mais B vai dar o resultado C, que se você é só tentar que você consegue, ou faz e persiste, não desiste, que você chega lá. Essas mensagens motivacionais que no final do dia não paga conta. Exatamente, porque no final das contas você tem que ter o equilíbrio da sua vida, as rédeas da sua vida, a responsabilidade da sua vida. E não vai ser nesse podcast que eu vou te dizer, corra os riscos. Não, você tem que ter a responsabilidade de entender os riscos da sua vida. Se você hoje tem tudo sob controle, vai ficar mais fácil pra você, né? Agora, se as coisas... Você se apegou à zona de conforto e não quer mais largar ela por nada. É verdade. Mas, digo assim, de probabilidade de correr riscos, né? Se você costas largas aí, né? Pra dar um tiro que não é tão certeiro. E o outro ponto que eu queria falar era exatamente sobre essa questão da zona de conforto, né? De a gente ter um sonho, que era o que tu tava falando. A gente tem um sonho e, rapaz, eu quero, mas assim... Esse concurso aqui é muito mais seguro. Ou então, essa universidade aqui é muito mais seguro. Ou então, o consultório que, né, a minha família já tem é muito mais seguro. E aí, existe o dilema de viver um sonho, o sonho da minha vida, que pode ser rentável, ou não. O sonho da sua vida também pode não ser rentável, mas pode ser aquilo que te move, que você acorda e você fala assim, eu tô viva e eu vou querer fazer isso. Porque, cara, não existe coisa melhor na sua vida do que você ter prazer no que você faz. Mas muitas vezes na sua vida, você vai fazer coisas que você não sente prazer. Você não sente prazer. E isso é normal. Essa mensagenzinha... Eu não acredito muito nessa mensagem motivacional do faça só o que te faz feliz, só o que te traz prazer. Isso não tem o menor sentido. Pra você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Exato.
Entendeu? Se você falar assim, Vitor, você ama o que você faz hoje? Eu vou te dizer assim, amo. Você ama tudo o que você faz hoje? Não, tem um monte de coisa que eu não gosto. Mas elas são pormenores, elas são pequenas na frente daquilo que me motiva. Elas são pequenas na frente daquilo que faz meu coração queimar, entendeu? Mas que tem coisas que eu não gosto? Óbvio que tem. Tem situações chatas? Óbvio que tem. Tem dificuldades? Óbvio que tem. A vida não é esse mar de rosas e essa... Meu Deus, que lugar lindo. Conto da Disney, né? Não é, chapa, tá? Não é. Mas voltando pra essa coisa do risco, foi meio que aconteceu comigo. É muito mais sólido na cabeça de qualquer pessoa, principalmente há 6 anos atrás, ou até um pouco depois, ou até hoje, na real, mas principalmente há um tempo atrás, em que você não via resultado nisso que a gente faz hoje. Você não via resultado palpável. Você não via o Whindersson Nunes com um jatinho particular. Isso não existia naquela época. Não existia gente tão bem sucedida assim. Coisa que um empresário top talvez não consiga ter. Então você não tinha esses resultados, você não tinha essas previsões. Esses quadros pintados. Quadro pintado do super executivo, do super diretor de uma construtora, como eu tinha. Eu tinha esses quadros pintados na minha cabeça. Eu sabia qual era o caminho que eu tinha que fazer. Eu sabia qual era o caminho que eu tinha que fazer pra ter minha construtora. Eu sabia de tudo isso. Eu não tinha isso no que a gente faz. Mas existia um negócio em mim, que esse é o ponto, que não me deixava olhar pra esse quadro e brilhar mais os meus olhos. E me fazia olhar pra isso, que era instável, que eu não tinha garantia da rentabilidade. Não sabia e não sei quanto tempo vai durar. Por mais diligentes que nós sejamos, não sei quanto tempo isso vai durar. Sim. Isso é o futuro? Mas eu não conheço o futuro. Então, pra mim imprevisível. ainda, pra todo mundo é imprevisível. A pessoa vai dizer, eu tenho certeza. Mas peraí, não é o futuro? Então você não consegue ter certeza, meu jovem, porque você não consegue ter certeza do futuro. Afinal de contas, é o futuro. Era muito mais arriscado. É muito mais arriscado. Mas, cara, tinha um negócio dentro de mim que me fazia olhar pra esse risco e falar, ele é pequeno na frente do que tá aqui dentro, queimando, pulsando e dizendo, não é tempo disso. Não é hora disso. Essa foi a minha conta? Foi. É a conta que a maior parte das pessoas vai fazer? Não. É a conta que a maior parte das pessoas deveria fazer? Também não. Seria muito irresponsável se eu dissesse que sim. Mas não é. Não é. Você precisa fazer um monte de outras contas. No meu caso, deu certo. Mas eu tinha uma plena convicção dentro de mim e eu aceitei todos os riscos. Se hoje, se eu não tivesse um centavo, se eu tivesse completamente perdido, desempregado, sem saber o que tá acontecendo, olhando pro nada, o urso do pica-pau, já viu o urso do pica-pau que ele ficou rodando assim? Se eu fosse essa pessoa, foi uma decisão minha. E eu estava com o peito aberto dizendo, eu aceito esses riscos. Eu, Vitor, aceito essa mãozada que eu posso levar daqui a algum tempo. E não era muito tempo, porque eu também não tinha tanto dinheiro guardado assim, não. Eu tinha alguns meses. Mas foi um risco que eu quis correr. Você que tá aí ouvindo a gente, se você tem isso no seu coração, de querer mudar, de querer fazer uma coisa nova, de querer, de certa forma, trocar de carreira, trocar de profissão, mudar o seu caminho, faça conta. Analise os riscos. Tenha certeza que isso queima no seu coração. Porque também tem um outro ponto que é muito importante ser tocado. Às vezes você quer muito fazer uma coisa, e aí você começa a fazê-la. Muito massa, você saiu da zona de conforto. Você deu um passo, mas aí é o começo de algo novo. Se você não tiver diligência, resiliência, força de vontade, paciência e qualquer coisa que combine com essas palavras, qualquer sinônimo delas, você vai se arrepender. Porque a chance do resultado vir assim, é difícil. É pouca, é pequena. Leva tempo pra construir as coisas, né? É pequena pra você ter o resultado de, pô, estourei, sou bam daquilo que, olha aqui, tá vendo, gente? Todo mundo que disse pra eu não fazer, olha aqui, eu estou aqui. Tipo, tem uma galera que tem essa pira, né? Que quer chegar lá pra poder dizer isso. Pra poder olhar pra quem não incentivou e apontar, né? Não faça isso também. Isso não é legal. Quem te viu passar na cabeça... Desculpa. Sabor de mel sempre presente. Então, você vai precisar construir algo. Sim. Se você não tiver também isso na sua mente, e você vai só motivado nessas frasezinhas motivacionais, de faça só o que te faz bem, siga blá, seu blá, blá. coração. Follow your heart. Tipo, chapinha, na primeira lombada, seu carro papoca as molas, papoca pneu, empena aro, é uma confusão e seu carro para.
o motor explode e é ligeiro. Você precisa ter em mente o que você vai passar. Entenda o processo e aceite o processo. Deu certo porque eu aceitei o processo, eu estava disposto e eu estou vivendo o processo. Estou dentro dele, estou feliz, tá dando certo. Glória a Deus, tá dando tudo certo. E os riscos do passado, são os mesmos de hoje. Talvez até maiores, se eu paro pra pensar. Mas não são eles que me movem. Sim. É um negócio que tá dentro de mim, que me faz olhar pra isso e ter sabor. E que me faz olhar pras outras coisas e não achar sabor. Uhum. Por exemplo, nesse processo eu aprendi a fotografar. Eu poderia ser fotógrafo. Eu não me considero um fotógrafo. Eu não me considero um videomaker. Eu me considero um empresário, um empreendedor. E essa é uma das coisas que eu faço dentro da minha empresa. Uhum. Eu poderia ter sido o fotógrafo, se eu quisesse. Eu tinha ferramentas pra isso. Eu tinha contatos pra isso. Eu tinha network pra isso. Eu tinha oportunidades. Eu tive convites pra isso. Não tô desdenhando de maneira nenhuma, mano. É difícil, viu? Pensa numa profissão difícil, esse negócio de ser fotógrafo e de ser videomaker. É complicado. Se você é, velho, eu admiro muito você, porque não E é geralmente fácil. é o que não para, né? É exatamente. No meio do processo todo, a gente É. às vezes vai beber uma aguinha e o cara lá continua, ou a mulher. Eu poderia ter feito isso, mas não é isso que queima no meu coração. Viu? Você pode ter ganhado dinheiro com isso? Poderia. Poderia ter feito uma carreira em cima disso? Poderia. Mas não é isso que queima no meu coração. Eu olho pra isso e isso não tem sabor. Uhum. O sabor que tem na minha boca é de tipo... É uma coisa que eu gosto, mas não é isso que queima no meu coração. O negocinho que tá dentro de mim me faz olhar pra isso e não achar o sabor. Uhum. Do mesmo jeito que me faz olhar pra engenharia e não achar o sabor. Vitor, você poderia ser um videomaker e tal? Poderia, tem equipamento, eu tenho um monte de coisa, conheço gente, blá blá blá. Mas não é isso que me faz sentir sabor, eu não sinto sabor nisso. Uhum. Não sinto. O que me faz ter sabor na minha boca é outra coisa. Você tá entendendo? Uhum. Essa é a minha régua. Eu assumo os riscos dela. Não é confortável, não é fácil. Se você tá ouvindo isso, não te aconselho a fazer isso de maneira nenhuma. Se você fizer, é problema inteiro seu, e você precisa ter isso na sua cabeça. É problema inteiro seu. Não deposite culpa em quem te apoiou, não deposite culpa em quem não te apoiou. O problema sempre é inteiro seu. Se você der certo, o problema é seu. Se você der errado, o problema é seu. Se você se frustrar, o problema é seu. Se você se surpreender, o problema é seu. O problema é sempre seu. Agora, se você tiver sucesso, honre as pessoas que te ajudaram a chegar lá. Sim. Mas entenda, os problemas sempre serão seus. Ninguém vai te dever nada. Quem te disse sim, quem te disse não. Quem te disse vai, quem te disse não vai. As pessoas não têm nada a ver com o seu processo. Assuma os riscos, bata a mão no peito e vai. Ou fica. Essa é a minha régua. Eu assumo os riscos. O risco de eu olhar para determinadas oportunidades que me aparecem e falar: não, mas Vitor, você pode ganhar dinheiro. Mas não é isso que tá no meu coração. Simples. Aí você fala: mas velho, é uma grana. Eu sei, mas essa grana me toma tempo. E tempo é uma coisa que eu não compro. É uma coisa que eu não recupero. É uma coisa que não volta. O tempo não volta. Eu tenho uma coisa na minha cabeça. A minha principal moeda de troca. Isso eu aprendi num filme, eu nem lembro o nome do filme. É o meu tempo. É o meu tempo. É o tempo. Essa é a minha régua. Vitor, mais uma vez, você me aconselha a fazer isso? Não, mas você tá dizendo. Tô dizendo, tô só relatando, é um podcast. Tô contando a minha história. O que eu queria falar também era sobre a questão do ego, né? Que envolve muito esse ponto de você abrir mão de algo, né? Do seu apego, de você ter feito tudo que você podia fazer, e agora como assim? Vai mudar, vai abrir mão. E o ego em relação a fazer coisas que para outras pessoas é considerado inferior, que para outras pessoas é pequeno demais. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você é secretária de um lugar. E depois daquilo ali, você perdeu a sua vaga de ser secretária e agora você vai ter que ser a zeladora do lugar. Algumas pessoas consideram o ser zelador inferior a isso. Assim como, sei lá, para a engenharia, várias pessoas relatam isso. Muitos engenheiros viraram Ubers. Isso. Tipo assim,
viraram Ubers e pra conseguir sustentar a sua família. O que você vai fazer, filho? Você vai ficar ali comendo vento, pagando conta com vento? Não dá, tem que trabalhar de alguma maneira. E aí tem toda essa questão de você bater o pé e dizer, não, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. O que isso é pequeno demais pra mim. Tipo assim, é como se você estivesse se rebaixando, se diminuindo. Perdendo o status. Exatamente. Por quê? Pra essas pessoas, o que elas fazem são o que elas são. O reconhecimento vem pelo que elas executam. Muitas pessoas, pelo cargo, pelo, sei lá, tem gente que é, né, pelo sobrenome. Não é o meu meio, mas eu já ouvi falar de pessoas que, tipo assim, sobrenome é o que conta. Qual é o seu sobrenome? Tem toda essa questão de você estar fazendo coisas ou ter que começar a fazer coisas que para algumas pessoas é pequeno demais. E você tem que ter humildade suficiente. Tem um versículo que eu amo, que eu acho que fala que a humildade precede a honra. É assim? Uhum. E tipo assim, cara, não tem como vir a honra se você não tem humildade. É uma questão de ordem, de sequência. Uhum. Os parâmetros desse mundo são: você é o que você faz, se você tem um cargo bom, se você possui coisas muito boas, isso sim é quem você é. E quando você não tem isso, ou então quando você tem tudo isso e perde isso, quem você é no meio disso? Então, eu enxergo muito esse teu processo de ter que recomeçar com muita humildade, de dizer, se for necessário, eu vou aprender tudo de novo. Você aí que tá ouvindo, se você tiver ou não um diploma, se você tiver tido a chance de fazer ou não uma faculdade, isso aqui é para todo ser humano que tá ouvindo. Você não é o que você faz. O seu valor não tá determinado nas suas ações, porque no dia que você não puder fazer mais nada, quem que você é? O que queima no nosso coração, independentemente do que seja, em qual carreira, em qual área, sempre vai envolver pra gente, né? Pra nós que cremos em Cristo. Quem a gente tá levando pra Jesus? Onde a gente tá refletindo Jesus? Onde ele tá sendo exaltado? Onde eu tô sendo aperfeiçoado. Exatamente. Onde eu posso diminuir para que ele possa crescer? É muito louco que toda a questão do reino de Deus é tudo invertido, né? O reino de cabeça pra baixo. O menor é o maior, os humilhados serão exaltados, que você seja o menor de todos. Seja o menor de todos os servos, né? E tem uma passagem que eu amo que fala: considerem-se todos inferiores aos outros, né? Para que aquilo não cresça no seu coração, para que a soberba não domine o seu coração, não tenha espaço. De tudo isso que eu queria falar é que no meio desse processo inteiro teu, eu enxergo muita humildade. E eu acho que é isso que todo ser humano precisa ter. Para você poder recomeçar, você tem que reconhecer que às vezes você não vai estar no mesmo lugar que você gostaria, que às vezes você vai ter que sim, considerado ao que é o padrão da sociedade, descer um pouco, mas que o seu valor não tá naquilo. É porque é aquela coisa, tipo, até hoje, a pessoa fala, com que você trabalha? Se eu falar, tipo assim, de verdade, agora seja bem honesto, se eu chego pra você e falo assim, eu sou engenheiro civil de uma grande construtora, então eu sou engenheiro civil, tenho uma construtora. O que é que vai bater na de você? Como é que você vai se sentir? Você fala assim, caraca, esse bicho aí é top. Esse cara é sinistro. Agora você chega e fala assim, eu produzo conteúdo pra internet. O que é que você sentiu? Fala real. Reflete. E ainda tem muito mais do que isso. De tipo Sim, assim, sim. o fato de que eu, pra muitas pessoas, sou a pessoa que apareço. Então, e aí tem esse ponto, que é esse ponto que eu ia falar agora. Agora, beleza. Eu te botei nesse exercício, agora vamos pra outro. A Vitória é a blogueira que tem 1 milhão, agora 1 milhão e 100 mil inscritos, seguidores no Instagram. Tem um canal do YouTube com 823 mil inscritos. Que tem lá e não sei o que, e não sei quantos likes, e trabalha com tais marcas e tal. E aí a pessoa pergunta, o que é que você faz, Vitor? Eu falo, nós trabalhamos juntos, nós temos uma empresa. O que é que você acha que eu faço? Como você me enxerga? Eu sou o Vitor, como você me enxerga? Quero realmente, de verdade, eu queria muito que você externalizasse isso de alguma forma pra mim. Como que você me enxerga nisso tudo? Qual papel você acha que eu tenho nisso tudo? O que você acha que eu faço? O que é que você acha, tipo... Você aí nem sabia que a Vitória tem um marido. Ou então você nem sabia que eu trabalhava com ela. Ou você que sabia, mas você não tem ideia do que eu faço. Como você pensa? O que vem na sua cabeça? Esse é o ponto. Agora eu vou ser bem ignorante, mas com muito amor. Eu não tô sendo ignorante, tá? Só vai soar. O ponto é, eu não me importo. Eu não tô nem aí pro que... Mais uma vez, eu tô falando isso com todo o amor do meu coração, tá? De verdade. Eu não tô nem aí pro que você pensa. Para as pessoas que a gente encontra, o que elas pensam. Para quando eu chego num evento, eu tô do lado da Vitória e as pessoas não sabem quem eu sou. Eu não tô nem aí. Isso não me importa. Isso nunca incomodou meu coração. Porque eu não faço isso para ser reconhecido. Eu não faço isso para que vocês saibam quem eu sou. Eu não faço isso para que vocês achem que eu sou um top fotógrafo. Ou que eu sou o melhor videomaker. Ou que eu sou
o melhor comercial de blogueira, ou que eu sou o melhor marido de blogueira, porque isso não é quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei pra que eu fui chamado. Eu sei o porquê que eu faço isso. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast, pode ter certeza, eu só tô fazendo ele porque aquilo que tá dentro de mim falou, você tem que fazer isso. Você deve fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Uma coisa que nunca teve sabor na minha boca. Nunca teve. Eu falo isso com o coração mais aberto possível. Nunca teve no meu coração aparecer. Por isso que eu nunca fiz questão de aparecer. Quantas oportunidades eu trabalho com a Vitória há 6 anos. Eu poderia ter um Instagram bombado, ser um marido de blogueira bombado. Poderia ser tudo isso bombado, eu poderia. Mas não é o que tá no meu coração. Nunca teve sabor. E do nada isso aqui passou a ter. Esse podcast passou a ter um sabor. Por quê? Pelo que queima no meu coração. Mas só passou a ter sabor porque eu sei quem eu sou. E não é isso daqui, esse negócio aqui, esse podcast. Vai que esse podcast um dia vira o maior podcast do mundo. Eu não vou estar nem aí. Porque eu não faço ele por isso. Entendeu qual que é o negócio? Vocês deu pra entender qual que é a minha régua? Uhum. Eu não tô nem aí se eu não sou mais engenheiro. Eu não tô nem aí se um dia eu fui o melhor aluno. Eu não tô nem aí se um dia eu trabalhei em uma das maiores construtoras de Fortaleza e eu poderia ter tido uma carreira brilhante. Eu não tô nem aí pra isso. Porque na hora que eu conheci esse negócio que tá dentro de mim, eu entendi que o propósito da vida não é ser servido, é servir. E é isso que queima no meu coração. Eu sirvo a minha esposa, eu sirvo o que Deus entregou na mão dela, eu sirvo a vocês, eu sirvo aos clientes, eu sirvo. É isso que eu faço. E é isso que eu pretendo fazer. Daqui a pouco vão vir nossos filhos e eu vou servir eles. Daqui a pouco vai vir uma outra empresa e eu vou servir a minha empresa. Daqui a pouco eu vou contratar mais, como eu já tenho algumas, e eu vou aumentar. Daqui pro final do ano a gente vai contratar mais um monte de gente. E eu vou continuar servindo eles. É só isso. Porque eu entendi que o propósito da vida não é ser servido, é servir. E é isso que queima no meu coração. Se eu tô fazendo isso aqui, não é pra ser servido. Eu não quero ser reconhecido. Você não precisa nem saber o meu nome. Não tem problema. É o marido da Vitória. Eu entendi que esse é o propósito da vida. Quando vocês mandam uma mensagem, é muito massa. Eu fico muito feliz com tudo. Se elas não existissem, como elas não existiram por muito tempo e como elas são muito poucas, por exemplo, na frente da quantidade de mensagens e de coisas que a Vitória recebe, não é a falta delas, não é a ausência delas, não é a quantidade delas que move o meu coração. É o fato de todo dia eu saber que eu tô servindo alguém, algum propósito, algum chamado ao meu Deus. Porque o que ele fez quando ele veio aqui na Terra, ele saiu servindo todo mundo. Quem ele encontrava, ele servia. Quem cruzava o caminho dele, ele servia. Quem encostava nele, ele servia. Até a hora que ele serviu a humanidade na cruz. E eu entendi, é isso que eu preciso fazer. É pra isso que eu fui chamado, pra servir. Eu não consigo falar agora. Estou com o choro, tá lá, Jim? Pausa dramática. Cara, eu aprendo muito contigo, sério. Mas no meio disso tudo, o que eu queria dizer? Que nesse momento em que talvez você precisa, na sua cabeça, retroceder, só o fato de você não estar parado, você tá avançando. Às vezes, é muito melhor você tá andando devagar na rua do que correndo numa esteira, que você tá parado, que você não sai do lugar. Então, se você precisar ir andando agora, se você precisar talvez reduzir o padrão da sua vida, deixar de consumir coisas, diminuir o seu cargo, começar o negócio do zero, sei lá, começar com R$50 que você tenha. Quantas pessoas têm o sucesso do mundo aí, que elas começaram com R$50? O cara que tem uma emissora de TV. E era camelô. E era camelô, sabe? Coisas bizarras, porque você precisa ter humildade no seu coração de entender que você vai fazer com tudo que você é, como você pode, com a condição que você tem, mas colocando seu coração no lugar certo, entendendo que não é aquilo que determina quem você é, pelo contrário, você vai fazer aquilo se tornar o que você quer que seja por quem você é. Uhum. Tudo parte desse ponto que é o propósito disso tudo aqui. De você entender quem você é em Deus. Você pode entender quem você é pros seus familiares. Você pode perguntar pra quem for. Tipo assim, e aí, Vitor, quem que eu sou pra ti? Você é minha esposa. Perguntar pra minha mãe, e aí, mãe, quem que eu sou? Você é minha filha, sei lá, pro seu chefe. E aí, quem que você é a empregada? Nenhum desses adjetivos vai definir quem você é de verdade. Você não pode determinar a visão que você tem sobre você mesmo, das coisas que você faz ou daquilo que as pessoas dizem que você é.
E esse é o ponto. O Vitor, ele teve a vida dele completamente transformada a partir do momento que ele conheceu quem Jesus é e quem ele é nele. Não sei, talvez você esteja aí perdido num ponto de, tá, Deus, e agora? O que eu faço? Tipo assim, a minha vida inteira eu achei que eu era o que eu faço. Achei que eu era uma, sei lá, servidora de algum lugar. E agora? Quem eu sou de verdade? Pergunta pra ele, quem eu sou de verdade? O que eu posso fazer? A quem eu posso servir? Onde você entrar, onde Deus te colocar, a porta que se abrir, você vai com tudo. E você entenda que seu lugar ali é pra você dar o seu melhor. Mesmo que você seja, entre aspas, uma simples funcionária, você vai fazer a diferença nesse lugar. E você que crê em Jesus, você vai refletir o brilho dele onde você quer que esteja. Porque é isso que importa, que as pessoas reconheçam que por mais que seja o cargo mais simples do mundo, você está fazendo com tudo que você pode, com tudo que você é. Com a última gota de suor que você tenha, você sirva naquele lugar da melhor maneira que você puder. Entenda que é uma oportunidade, mesmo que não seja o que você quer, é uma oportunidade. E se você quiser correr atrás do que você quer, filha, vai com tudo. Analise os riscos, pega aí quem você pode, junta quem você quiser, mas não perde tempo. Não perde tempo. Quando eu olho pra todo esse processo, eu estudava. Eu ensinava um monte de amigos. Fazia grupo de estudo, sendo que eu já sabia tudo. E eu ia. E sabe o que eu fazia muitas vezes? Eu fingia que eu não tinha feito os exercícios ou que eu não tinha estudado aquilo ainda, só pra estar lá com eles e ensinar. Eu servia. Quando eu saí da construtora, quando eu tive esse negócio, tipo assim, cara, não vai rolar. Melhor a gente te demitir pra que você fique livre e vá procurar um emprego. Eu falei assim, não, eu quero terminar. Por quê? Porque eu quero terminar isso aqui, cara. Basicamente eu tava falando sem entender, sem ter conhecimento, sem ter discernimento. Não, eu quero ficar aqui e servir. Eu falo isso com o ego inflado, eu falo isso com orgulho. De fato, eu fico feliz por isso. Quando eu vi a oportunidade e a Vitória tava precisando de ajuda, eu falei assim, não, beleza, deixa eu te servir. Sei lá, eu vou contigo, eu clico, eu não sei fazer não, mas eu te ajudo. Pelo menos vai quebrar o galho. Mas deixa eu te servir. Às vezes é isso, entendeu? Mas eu entendi. O que queima no meu coração é quando eu sento hoje com uma pessoa na mesa e tento regalar o olho dela de alguma forma pra tudo que ela tá deixando de fazer ou deixando de viver. A Vitória sabe disso também. Basicamente eu tô falando o quê? Ei, senta aqui, deixa eu te servir. Deixa eu tentar te mostrar alguma coisa que você não tá vendo. Deixa eu tentar, sei lá, fazer o seu coração queimar de um jeito que ele não tá queimando. Deixa eu tentar jogar um fogo em alguma coisa. Pra ver se dá uma agitada, cara. Porque você pode fazer muito mais coisa. Queima no meu coração, o que me move é sentar com alguém e a pessoa sair de lá tipo, com a cabeça queimando e falando assim, cara, eu podia estar fazendo isso, eu posso fazer aquilo, isso aqui é uma oportunidade. É esse queima no meu coração. E muito mais outras coisas. Mas, às vezes, nessa doideira toda, uma coisa que eu te aconselho, e agora sim é um conselho prático, se você quer mudar de carreira, se você quer seguir um outro caminho, checa seu coração antes. Hoje a gente recebe muita mensagem, eu quero ser influencer, eu quero ser blogueira. Por quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Não é como. Como é fácil. O como é muito fácil. Se você aí tá com dúvida do como, vou te dizer uma coisa. É muito fácil. Eu quero abrir uma empresa. A pergunta que eu iria te fazer se estivesse na minha frente era, por quê? Você vai falar assim, não, Vitor. Eu acho que você tem que perguntar como que eu vou fazer isso. É isso que eu quero saber. Fala assim, não, o como é muito fácil. É muito fácil abrir empresa. É muito fácil abrir um negócio. É muito fácil abrir um e-commerce. Me diz aí, qual é o negócio que você quer fazer? Pensa aí. Eu vou te dizer, de verdade, é muito fácil. Eu quero trocar de carreira. Posso te dizer uma coisa assim, de verdade? O como é muito fácil. O como é muito fácil. Eu quero ser... O como é fácil. Por quê? Porque não existe nada que você vai fazer que alguém já não tenha feito. A chance é mínima. E se ninguém fez, alguém já fez muito parecido. O como é fácil. Agora, a pergunta que é difícil, que sei, se você tá ouvindo a gente e você tá pensando nisso, a pergunta que eu te faço é, por quê? Se você puder parar o episódio, ou quando terminar, você realmente tem isso no seu coração, de querer, eu quero ser blogueiro, eu quero ser influenciador, eu quero ser youtuber, que é a coisa mais comum que a gente recebe hoje, não tem problema nenhum com isso. Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser empresário, eu quero montar um negócio, eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir uma loja de roupas, eu quero abrir um e-commerce, eu quero fazer não sei o quê. Não importa. A pergunta que eu te faço é, por quê? Som do teu coração, né? É só isso. Se você tiver essa resposta muito bem sólida na sua cabeça, eu te digo, o como em uma sentada a gente resolve. É uma sentada, não precisa ser mais do que isso não. A gente senta, toma um café, antes do café acabar, a gente resolve. Agora, a pergunta que eu te faço é o porquê. Porque é o porquê que vai fazer você ficar firme. O como não vai.
O porquê vai. Puder pegar agora tudo isso que a gente passou aqui, mais de 1 hora falando que ou vai dar trabalho. No final eu sempre soube o meu porquê. E por mais que ele tenha mudado, na hora que mudou o porquê, eu entendi. E a pergunta que eu te faço é, qual é o seu porquê? Por que você quer fazer o que você tá querendo fazer? Por que você quer mudar pro que você quer mudar? Agora eu te faço agora uma pergunta que é mais pesada ainda. Por que você faz o que você faz hoje? Fica aí o tempinho pra você responder. Ai, é isso, né? É isso. Caraca, doeu aí, galera, que aqui os olhos cheios de lágrima. Mas é um processo muito bom de ser vivido, você cresce muito, você é muito esticado. A gente espera que as coisas possam dar muito certo pra você. Depois conta pra gente, pode mandar um direct contando o que você entendeu disso tudo. Se a gente puder acrescentar mais e mais na sua vida, a gente tá aqui para te servir, né, amor? É isso aí. Mais uma vez tinha um roteiro e a gente não seguiu. Porque vai vindo o que tá no coração. Se em algum momento ficou desconectado, pode ter certeza, ouve de novo que tem um ponto de conexão. Eu tenho certeza. Às vezes a gente vai lá na esquina, mas é só pra pegar um negocinho pra voltar. É isso. Então, queria muito que você clicasse em gostei, mas como aqui não é o YouTube, ou é o YouTube... clique em gostei se você tá assistindo pelo YouTube. Espero que você tenha gostado desse episódio. E é isso. Se você tá ouvindo, compartilha, tira um print, manda aí pra alguém. Posta lá nos seus stories, marca VCast. Isso, às vezes não é você que tá passando diretamente por isso, mas alguém que você conhece, então espalha essa mensagem É isso aí. Se teve algum momento que te marcou muito, alguma frase, algum pedaço, posta lá que isso também motiva a galera. É verdade. A ouvir. E eu reposto alguns também no meu Instagram, @ViRocha. E o do Victor é @VictorRHH. Ele não queria mesmo o Instagram, porque olha o login, o nickname dele, é horrível. Desculpa, eu sou da época do MSN. Então é isso, gente. Beijão, muito galera. obrigada e até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Toca aqui, meu chapinha.